No pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado na tarde desta sexta-feira, o presidente explica que, além de ter proferido decisões em situações de suspeição, o ministro Alexandre de Moraes também cometeu diversos atos descritos como crime de responsabilidade na lei do impeachment, procedendo de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. No trecho, o presidente Jair Bolsonaro enfatiza o papel de censor que o ministro Alexandre de Moraes vem exercendo, impedindo a livre expressão, e menciona as buscas e apreensões e censuras impostas pelo ministro a cidadãos, a exemplo do que ocorreu com a Folha Política. O presidente aponta ainda que, ao agir dessa forma, o ministro quebrou o compromisso que assumiu com o Senado por ocasião de sua sabatina. Ouça o trecho em que o presidente Jair Bolsonaro explica como o ministro Alexandre de Moraes age de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, o que é considerado crime de responsabilidade de acordo com a lei do impeachment. Porque entendo que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Como demonstrado, o denunciado tem se comportado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como um juiz absolutista que concentra poderes de investigação, acusação e julgamento. Mas não é só. O denunciado viola o decoro por intermédio de condutas que contrariam os compromissos assumidos com o Senado Federal ao tempo de sua sabatina. De fato, por ocasião de sua arguição pelo Senado Federal, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes manifestou-se em várias oportunidades pela defesa intransigente de direitos e garantias individuais. Transcrevo alguns pontos da sabatina. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais. Desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito que, por sua vez, nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e de garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Ora, as decisões tomadas pelo ora denunciado, ao contrário do que assegurou no momento de sua arguição, demonstram a quebra do compromisso assumido com esse Senado Federal. Afinal, ao contrário de defensor do irrestrito debate de ideias e respeito à diversidade, o denunciado comporta-se como verdadeiro censor da liberdade de expressão, interditando o debate, a diversidade e a pluralidade que jurou assegurar. De fato, a pretexto de defender o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral de ataques, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes instaurou inquéritos ilegais e sem base constitucional, para os quais é incompetente. As decisões do ministro representam violências disfarçadas sobre as vidas das pessoas, pois jornalistas vêm sendo censurados e cidadãos vêm tendo suas liberdades de expressão e de pensamento violadas, tudo à margem da Constituição. Ignorar a Constituição e os compromissos assumidos por ocasião de sua arguição pelo Senado Federal revelam conduta atentatória ao decoro, o que atrai a incidência do artigo 39(5) da Lei nº 1079 de 1950. Para concluir, de maneira a apontar de forma muito segura a parcialidade e a falta de decoro do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, colaciono o penúltimo parágrafo de um documento do TSE, assinado pelos ministros do TSE, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que requer a instauração de uma investigação contra o presidente da República, dirigida a ele próprio, se não vejamos.
Diante do exposto, encaminham-se ao ministro Alexandre de Moraes as peças do inquérito policial 131, divulgadas pelo excelentíssimo senhor presidente da República, bem como as respectivas URLs das publicações que as divulgaram, para investigação de possível conduta criminosa relativa à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, a única autoridade que tinha conhecimento do conteúdo do inquérito 4781, por ser uma investigação sigilosa, era o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de ministro do Supremo. Poderia ele ter compartilhado informações com seus pares no TSE? Ora, senhor presidente do Senado, ao assim agir, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes atua com clara falta de decoro, pois de forma disfarçada e sob a roupagem de interpretação jurídica, vem agindo à margem do direito. Como visto, a atuação do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes é realmente inquisidora e se enquadra, no meu ponto de vista, em crime de responsabilidade previsto na Lei nº 1079 de 1950, passível, portanto, de ser avaliado por essa Casa. A preocupação com o aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação foi o que motivou minhas manifestações, que são alvo dessas duas investigações instauradas pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Como sabido, esse tema é bastante inquietante perante a sociedade brasileira e foi, inclusive, objeto de audiências públicas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e do Senado Federal e debates no âmbito da Câmara dos Deputados. Sobre o tema, acentuou o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.889. O Congresso Nacional tem reiteradamente demonstrado o desejo de adotar o registro em papel do voto eletrônico. A Lei 10.408 de 2002 acabou revogada pela Lei 10.740 de 2003. A Lei 12.034 de 2009 foi declarada inconstitucional. A Lei 13.165 de 2015, portanto, é a terceira. Ainda tramitam no Congresso Nacional propostas de emenda constitucional para adotar a impressão do registro eletrônico do voto. As referidas manifestações, reitero, foram exteriorizadas com base no direito constitucional fundamental de livre manifestação do pensamento, com evidente ânimos criticandi, tudo previsto e autorizado pelo inciso 4º do caput do artigo 5º da Constituição da República de 1988. A decisão de 12 de agosto de 2021 do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes também merece a atenção dessa Casa Legislativa. Isso porque, como já alertado em parágrafos anteriores, a falta de parcialidade e decoro é muito clara. Transcrevo alguns trechos da decisão que comprovam essa impressão. O ilustre presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, após aprovação unânime do TSE, ministro Alexandre de Moraes integra o TSE, encaminhou notícia-crime em desfavor do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhada por link do pronunciamento de Sua Excelência, realizado no dia 29 de julho de 2021, para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada a este inquérito. Em decisão de 4 de agosto de 2021, acolhi aquela notícia crimes encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral e determinei a instauração de imediata investigação em face das condutas do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em 9 de agosto de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou nova notícia crimes em face do presidente da República e outros, em razão da divulgação de conteúdo sigiloso constante do inquérito 1361, apontando possível conexão com o objeto destes autos, uma vez que a conduta teria por finalidade reiterar a existência de fraudes nas eleições.
O TSE encaminhou links de publicações em redes sociais pelo excelentíssimo senhor presidente da República de peças do inquérito policial número 1361 para fins de apuração de possível conduta criminosa de sua excelência e de outros referente à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral com potencial prejuízo para a administração pública. É o relato do essencial descido. As condutas noticiadas se revelam, neste momento inicial, conexas inseparavelmente com aquelas já investigadas por ocasião da primeira notícia crimes encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que apura possíveis condutas criminosas relacionadas ao inquérito 4781, justificando a prevenção à minha relatoria. Faço um apelo a Vossa Excelência para que priorize sua atenção aos atentados à liberdade de expressão e às liberdades públicas de cidadãos e cidadãs em todo o país que vêm sofrendo ataques aos direitos constitucionais fundamentais da livre manifestação de pensamento. Não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, a pretexto de proteger o direito, vem ruindo com os pilares do Estado Democrático de Direito. Ele prometeu a essa casa e ao povo brasileiro proteger as liberdades individuais, mas vem, na prática, censurando jornalistas e cometendo abusos contra o presidente da República e contra cidadãos que vêm tendo seus bens apreendidos e suas liberdades de expressão e de pensamento tolhidas. Observa-se na espécie cometimento de crime de responsabilidade pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ao atuar como verdadeiro censor da liberdade de expressão, ao interditar o debate de ideias e o respeito à diversidade, e ao descumprir compromisso expressamente assumido com este Senado Federal, de modo que suas condutas se subsumem ao artigo 39, 2 da Lei 1079 de 1950.